Olá, emissoras de rádio e TV são concessões públicas. É como se o governo emprestasse às empresas o espaço de transmissão para ser explorado por elas. É um direito previsto na Constituição. Mas como vários pontos do texto ainda não foram regulamentados, fica difícil fiscalizar esse serviço. No programa de hoje vamos falar sobre a regulação da mídia. De um lado, movimentos sociais querem novas regras que deem mais diversidade e novas vozes aos veículos de comunicação. Do outro, empresas denunciam que regular o setor seria a volta da censura. Afinal, como é hoje a regulamentação da mídia no Brasil e quais os problemas da legislação atual? Para nos ajudar nas respostas, estão aqui no estúdio o Aloísio Lopes, que é jornalista, integrante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e Ana Paola Amorim, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros da UFMG. Ela está organizando um livro sobre história da regulação. Fique com a gente no Sala de Imprensa que está começando. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver como funciona a regulação das mídias em alguns países. Nos Estados Unidos, o setor de audiovisual, além de internet e telefonia, é fiscalizado desde 1934 pela Comissão Federal de Comunicações. A regulação se restringe a questões econômicas. No caso do conteúdo, a comissão age quando há abusos. Há regras sobre o número de emissoras de rádio e TV de uma mesma empresa. O objetivo é controlar a audiência local para que não haja monopólio de determinado veículo. Também é proibida a chamada propriedade cruzada dos meios. A mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal, de uma emissora de TV ou de rádio na mesma cidade, por exemplo. Em Portugal, a Agência Reguladora de Comunicação Social, criada em 2005, regula jornais impressos, blogs, sites independentes, rádios e TVs e zela pela não constituição de monopólios, oligopólios e pelo equilíbrio entre os sistemas público e privado. A regulação do conteúdo visa promover pluralismo de vozes, isenção e transparência, além de proteger o público mais jovem e minorias contra conteúdos considerados ofensivos. Em 2013, foi sancionado um sistema de regulação da mídia no Reino Unido para coibir abusos de revistas e jornais. A agência reguladora pode aplicar multas e adotar medidas gerais para a proteção do cidadão. Pode também obrigar jornais, revistas e sites com conteúdo jornalístico a publicar correções de matérias e pedidos de desculpas. Além dessa lei, há outra regulação mais antiga para emissoras de TV e rádio, cuja fiscalização fica a cargo do Ofcom, o Office of Communications, que garante a pluralidade da programação de TVs e rádios, além de evitar que o público seja exposto a material ofensivo. Na França, a Comissão Nacional da Comunicação e das Liberdades foi criada em 1986, com a definição do marco regulatório para orientar a operação das emissoras públicas e privadas. O marco procura garantir a liberdade de expressão e o pluralismo da mídia. Nenhum grupo pode controlar mais de 30% da mídia impressa diária. Outros instrumentos normativos autorizam a restrição da liberdade de expressão para a proteção de direitos fundamentais, como a Lei de Combate ao Racismo e à Xenofobia, por exemplo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, Aloísio e Ana Paola. Então vamos começar tentando explicar para quem está em casa por que a gente precisa de uma regulação. A gente tem na Constituição, assim como em outros temas, na saúde, por exemplo, que a Constituição dá ali uma síntese do que deve ser feito e a gente precisa de regrinhas para que isso seja utilizado na prática. E isso ainda não foi feito em vários aspectos na área da comunicação. Eu gostaria que vocês explicassem para a gente exatamente o que falta ser regulamentado hoje em dia e o que já foi. Em primeiro lugar, a regulação de um setor tão estratégico na vida do país, na economia, na política, para a sociedade como um todo, ela é essencial para que existam regras que um agente, seja indivíduo ou empresa, não se sobreponha sobre o outro, né? Então a informação é um bem importante para o país, para a democracia, para a economia, cultura e etc. Então precisa ter regras para que agentes econômicos não dominem o mercado, né? Que haja concorrência, inclusive, entre eles, enquanto agentes econômicos, e que isso proporcione uma diversidade de opiniões e de visões de mundo, de visões de país,
que favoreça a vida social, portanto. É muito importante a gente observar também que não é uma discussão se regulamenta ou não regulamenta. Existe uma regulamentação muito fragmentada, muito solta, sabe? E a discussão é justamente sobre a qualidade dessa regulamentação. É importante que o debate seja feito para que as pessoas possam saber se a forma como a legislação está posta hoje, se ela está claro que ela favorece grupos econômicos específicos, que esses grupos se favorecem dessa regulamentação. É possível fazer uma regulamentação diferente, né? E tem uma coisa que é objetiva. Nós temos os artigos da Constituição Federal referentes à comunicação social que não foram regulamentados ainda. Então é importante que eles sejam regulamentados, para que eles sejam atualizados. E a gente pensando nos avanços políticos, e também nos avanços tecnológicos. A nossa referência da regulamentação da radiodifusão é de 1962. E olha quantas mudanças aconteceram de lá para cá. Pensando também num ambiente de convergência, né, tecnológica, isso é mais importante ainda, porque você tem provedores que produzem conteúdo, você vai permitir que a mesma pessoa que transmite o dado vai produzir o conteúdo e ele pode assumir o controle de um setor tão importante quanto esse que é onde está o fluxo da fala de todos os cidadãos e cidadãs, né, que devem, né? E nós vimos que os países mais desenvolvidos, mais avançados no mundo todo já regularam a comunicação, né? O próprio vídeo que foi exibido aqui inicialmente no programa, né? No nosso continente e em todos os continentes, na verdade, né? Já tem avanços importantes. E no Brasil essa discussão está travada. Embora tenhamos obtido avanço na Constituição de 88, mas os artigos não foram regulados e o que existe de lei é ultrapassada. O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 62, foi ultrapassado e vários dos pontos desse código que ainda vale não estão recepcionados na nova Constituição. Então esse debate que fazemos já há alguns anos, né, precisa ser entendido pela sociedade e assumido pelos legisladores, né? Agora, esse debate às vezes não vai para frente justamente por causa dos argumentos usados, principalmente pelos donos dos meios de comunicação, de que seria uma censura à liberdade de imprensa. Isso realmente colocado pelo próprio dono do jornal, pelo dono da TV, isso barra ali na sociedade a própria discussão? Mas olha só, é muito interessante porque quando a coisa é posta nesse sentido, não parece um contrassenso? Né? Você, em nome da liberdade de expressão, evita que se discuta justamente a liberdade de expressão. Né? Acaba sendo um contrassenso porque você censura uma discussão, argumentando que aquela discussão é uma censura, mas então fica uma coisa que não se entende. Quem que tá censurando? Né? Ou quem que está sendo censurado? Por que não discutir? Né? Se o princípio compartilhado, inclusive, no artigo 5º da Constituição, a nossa Constituição de 88 foi a primeira de todas as constituições que tivemos até agora que defende explicitamente a liberdade de expressão de uma maneira explícita e proíbe também explicitamente, sem nenhuma ressalva, a censura. Né? Então, se é esse o princípio que norteia a discussão, né? O respeito à liberdade de expressão, né? E você rejeita a censura, por que previamente esse assunto não pode entrar em pauta? Eu acho também, Natália, que o que dificulta a discussão não é o argumento empresarial da censura. O que dificulta é que existe um conluio com os donos das empresas comerciais de rádio, televisão e jornais no Brasil com a classe política. A ponto de chantagear politicamente, destruir imagens e reputações de quem coloca algo que contraria o interesse desses grupos de mídia. Agora, não é somente o grupo de mídia em si, porque a indústria dessa área da comunicação, ela está subordinada internacionalmente ao mercado financeiro. Então não se quer fazer essa discussão, né? Eles podem utilizar qualquer argumento, censura ou outro argumento qualquer, mas o que está por trás é o poder político e o poder econômico da mídia associada com os grupos financeiros. E aí a gente entra nessa questão de monopólio e oligopólio. Um dos artigos da Constituição, que inclusive esse artigo 220, ele foi regulamentado, mas não é, de certa forma, fiscalizado, porque ele proíbe os oligopólios. Mas na prática que a gente tem no Brasil é bem diferente, não é, Ana? Na verdade, essa regulamentação do 220 ela não está regulamentada ainda, porque
o parágrafo 5º do artigo 220, que fala que não pode ser objeto de monopólio e oligopólio, né? O sistema de mídia não pode ter isso. Na verdade, o que nós temos é um sistema de oligopólio e de monopólio virtual, né? Assim, você tem uma única emissora comercial que domina todo o setor, inclusive com uma fatia de publicidade muito grande. E aí a gente liga lá na questão financeira, né? Na verdade, do ponto de vista da economia, o monopólio é uma falha de mercado. Se você tem uma empresa ou um grupo produzindo tudo naquela área, seja informação, seja café, seja mortadela, logo essa empresa domina e faz o que quer em termos de preços, no nosso caso, comunicação, em termos de abordagens, de garantir ou não diversidade de opiniões, né? Então o monopólio é ruim para a sociedade, é ruim para a própria economia capitalista. Pois é, e aí você tem essa questão de... A legislação fala que nenhuma empresa pode deter mais do que 5 canais de televisão. Certo? E aqui a gente pode citar nomes, né? A gente tem Rede Globo, Rede Record, SBT. E aí, pois é, mas aí você tem uma interpretação. Como isso não está regulamentado, a questão da propriedade cruzada, de você ter no mesmo lugar TV, rádio, jornal, portal... As organizações Globo, por exemplo. Enfim, você não regulamenta o que é, não caracteriza o que é propriedade cruzada, então não tem como o CAD... ele não tem essa expertise que vai fiscalizar e vai identificar essa formação de propriedade cruzada. Eles não interpretam a formação de uma rede nacional como monopólio, que o cabeça de rede ele determina a programação das outras emissoras, e isso tem um entendimento que é feito no Ministério das Comunicações, né, que foi feita uma consulta, parece, e a resposta foi que não, a formação de rede não se configura em monopólio. E aí a gente vê, vamos explicar para o telespectador o que é esse cabeça de rede, né? A gente tem, por exemplo, a TV Globo nos em 5 capitais do país, e as afiliadas, que são essas emissoras do interior, que acabam tendo que passar essa programação também da rede nacional. E acaba que fica aquela visão produzida ali no eixo Rio-São Paulo para o Brasil inteiro, não é? E a questão não é só que é produzido do ponto de vista cultural ou regional. A questão é que uma emissora define a abordagem dos seus conteúdos, né? O que vai ser pauta no meu jornal hoje? A emissora que define, as coisas não caem do céu. E define de acordo com uma política editorial, com o interesse que aquilo se tem, que o grupo tem, né, ou que os editores tenham. Não teria problema se tivesse uma diversidade de canais, se tivesse várias Rede Globos, né? Mas a verdade não é essa, tem uma concentração, né, que é prejudicial. E essa concentração não é só econômica também, né, da propriedade, né? É a concentração de interpretação, disso que nós acabamos de falar, de visão de mundo, de pensamento. E isso é... Então você deveria discutir isso, pelo menos, publicamente, sabe? Assim, por que você não discute isso publicamente? Assim, não é contra uma emissora ou outra, não é contra, mas é contra a concentração. Justamente pensando que a Constituição de 88 proíbe a censura e proíbe toda ameaça à liberdade de expressão. Ele vai, quando chega no artigo 220, 221, lá ele vai, ali na Constituição, vai colocar salvaguardas ao direito à liberdade de expressão de todas as pessoas, para garantir pluralidade. Vai colocar essas questões para que um poder não sobreponha o outro, e poder de qualquer natureza. A gente se preocupa com o poder estatal, claro, né, a censura política, óbvio, mas a gente não pode esquecer que o poder econômico, né, ele não compartilha, ele tende à concentração. Né? Agora tem a questão, só mais um minutinho, claro. Essa questão da propriedade tem a ver com a produção do conteúdo e com a audiência que aquela emissora consegue junto ao público, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a audiência é limitada. Nenhuma empresa ou grupo pode ter mais de 39% da audiência. Para quê? Para garantir pluralidade de opiniões. Agora pega o caso, por exemplo, da capital de Minas Gerais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, você tem uma emissora de rádio que tem 60% da audiência. Ela deve ser muito boa, tecnicamente, profissionalmente, mas isso é bom para a democracia? Não seria melhor ter 10 emissoras com 10%, por exemplo, de audiência, a título de exemplo, né, para favorecer o debate, para favorecer a expressão de todas as vozes? Pois é, e essa questão de todas as vozes, essa pluralidade, a gente tem no artigo 223 que fala de uma certa complementaridade aí entre comunicação pública, privada e estatal. Esse bolo deveria ser repartido da forma que você falou.
Mas isso não é a realidade que a gente tem hoje, né? Essas empresas privadas, elas acabam dominando e essas rádios comunitárias, seja TVs comunitárias, têm pouco espaço, né? Tem, e aí é muito importante, acho que a Luiz tem até mais informação sobre isso, mas no caso das rádios comunitárias, né, principalmente, a legislação já é bem diferente do que acontece com as comerciais, porque há uma legislação forte, sim, há um controle muito forte das comunitárias, inclusive com criminalização, né? As rádios comunitárias seria no importante Brasil, você né? falar um pouco sobre isso. Porque você falou de, por exemplo, interessante seria que tivéssemos 10 canais, né? Como garantir esses 10 canais? Então, vamos pegar o exemplo então das rádios comunitárias, que tem uma lei no Brasil já há 10, 15 anos, que foi fruto de lutas sociais, inclusive, para regulamentar esse aspecto da radiodifusão. É uma legislação limitadora, porque são rádios de baixa potência, rádios de bairro ou de pequenas cidades, e que são proibidas de veicular propaganda comercial. Como é que essas emissoras vão se manter? Se tivéssemos um fundo público, como defendemos inclusive para essas emissoras, estaria em tese garantido o seu funcionamento, né? Mas não existe. E por que não existe? Por que é proibido colocar comercial? Um lobby das empresas comerciais, que querem garantir o privilégio de só elas, né, ganharem dinheiro com a divulgação, né, de publicidade. E tem um aspecto interessante, que quando o rádio, lá se a gente for pegar a história da radiodifusão brasileira, a gente for lá atrás, quando o rádio chega no Brasil nos anos 20, mas ele começa a existir comercialmente nos anos 30, né? Antes dele começar a existir comercialmente, tinha uma discussão muito interessante de radiocultura e de radioeducação. Né? Havia uma proposta, havia um grupo de intelectuais no Rio, mas também alguns, eu não me engano, estou falando de cor, mas acho que em Pernambuco também tinha, em alguns outros lugares, que com essa tecnologia que acabava de chegar, que era nova, eles visualizavam uma possibilidade de fazer de uma função cultural, de uma função educativa da radiodifusão. Via ali como um instrumento importante e estavam reivindicando políticas públicas para apoiar a difusão daquele novo instrumento e tudo. Então, os equipamentos de rádio, que antes eram só das Forças Armadas, começam a ser operados por civis. Isso foi uma reivindicação. Aí, ok, isso aconteceu. Mas quando chega em 1930, né, que você tem a primeira legislação que vai regulamentar a radiodifusão e vai fazer opção pela exploração comercial da concessão, essa discussão sumiu. E sumiu, por que sumiu? Sabe? Aquela pergunta que a gente fala, por que sumiu? Quando a televisão vem também para o Brasil, em todos os livros de história da comunicação no Brasil, história da imprensa no Brasil, qualquer jornalista, qualquer um de nós, eu quando formei, quem é o fundador da televisão no Brasil? Assis Chateaubriand, né? Ele que trouxe. E Roquete Pinto, o Roquete Pinto também que estava lá no origem do rádio, com essas propostas da rádio educativa, né? Ele tinha uma proposta de uma discussão de TV pública aqui no Brasil. Essa discussão ela não foi desenvolvida. Né? Na verdade, o que impede? Essa discussão foi vencida, entre aspas, pelo Chateaubriand sobre o Roquete Pinto, por causa das pressões políticas que fez sobre o governo federal. E aí a gente chega... Golpeou a discussão. A gente chega hoje com uma Constituição que prevê no seu artigo 223, né, o equilíbrio, você tem que ter o equilíbrio, a radiodifusão ela tem que ser o equilíbrio entre público, privado e estatal, né? Prevê esse tripé. E você não consegue desenvolver. Assim, em 1930 você não conseguiu discutir, em 1950 você não conseguiu discutir, em 88 essa discussão está posta, estamos em 2017 e a gente ainda não conseguiu pensar, né, a comunicação do ponto de vista público. Esse caráter público da comunicação, a gente ele não aparece. E espaços para discutir, a nossa equipe esteve no Encontro Mineiro de Comunicadores, organizado pelo Comitê Mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Lá a gente conversou com alguns participantes, vamos acompanhar. No Brasil sempre teve só uma narrativa apresentada para a população, que é a narrativa da Rede Globo, da Record, da SBT, que é uma narrativa que ela é alinhada ao mercado financeiro, às elites, às corporações. E não existia uma narrativa que mostrava realmente o que estava acontecendo com o povo e que existia uma outra narrativa. Então é muito importante
a democratização da mídia para que todo mundo tenha direito de receber a notícia, poder ler sobre, pensar sobre, não uma notícia mastigada e é aquilo. Eu não consigo ver que a regulamentação da mídia seja uma maneira de censurar a imprensa. Pelo contrário, acho que é uma maneira que a gente vai ter de melhorar essa comunicação popular, de as pessoas terem acesso à informação de todas as maneiras, não só uma informação centralizada naquilo que se quer dizer, né? Acho que a informação ela vai ser melhor distribuída e também a verba pública, o dinheiro público que financia as televisões, que financia os meios de comunicação, ser melhor distribuído. Esse é o meu pensamento. Pois é, se a gente tem essa situação da não regulamentação desses pontos tão importantes da Constituição, como é que fica na prática a fiscalização dos desvios disso? Esses casos vão parar na justiça? Não, são poucos casos. Eu não conheço nenhum caso que foi parar na justiça, né? Existe uma fiscalização da área de telecomunicações, que é feita pela Anatel, existe uma agência reguladora na área do audiovisual, mas quem deveria fiscalizar a radiodifusão, que é o Ministério das Comunicações, e mesmo o Legislativo, através das suas comissões especializadas, não há fiscalização alguma. Ao contrário, as renovações de concessão no processo, não é feita uma avaliação do que se fez, do que foi produzido no período anterior. A sociedade não participa desse julgamento. Ao contrário, é uma renovação automática. Michel Temer, quando assumiu a presidência, a segunda medida provisória dele foi prorrogar todas as concessões vencidas, que estavam em processo burocrático, em andamento, foram prorrogar sem critério algum, prorrogou automaticamente. Então não há fiscalização. Agora eu vejo que a melhor fiscalização é da sociedade. A sociedade, o telespectador, o leitor, ele precisa criar mecanismos, é preciso que sejam criados, na verdade, né, para que ele possa fiscalizar, seja através de conselhos de comunicação, seja através do Ministério Público. Eu vejo que a atuação do Ministério Público, federal e estadual, embora sejam muito relevantes em várias áreas, meio ambiente, patrimônio público, fazenda, mas ela é inexistente na área de radiodifusão. E o Ministério Público é considerado como a defensoria do povo, né? Então, o Ministério Público poderia atuar mais, poderia ser essa agência, enquanto nós não temos um conselho de comunicação autônomo, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, em vários países da Europa, né? Agora, as emissoras precisam abrir espaço para isso. No mínimo, as emissoras não têm nem ouvidoria, ombudsman, nem isso. Até telefone 0800 é difícil. Pois é, por isso que eu acho que não dá nem para deixar para a sociedade, sabe? Acho que tem que ter um órgão, sim, de fiscalização. Até, porque, olha só, porque isso gera essa falta de um órgão que possa receber reclamações, denúncias, etc. Inclusive reclamação de cidadãos e cidadãs que estejam ofendidos ou achando que algum tratamento abusivo por parte da imprensa, mas também de uma própria empresa que possa achar que a outra empresa esteja, né? Assim, até para que a concorrência seja leal. Seja leal, né? Porque você cria aqui essa situação, ela cria uma situação de assimetria, assim, de descompasso desse serviço, dessa concessão pública, com relação a outros serviços de concessão pública. Por exemplo, se eu pego um ônibus intermunicipal, né, e eu percebo que o serviço que me foi prestado é de baixa qualidade, né, eu tenho onde reclamar, eu vou na NTT. Né? Uhum. Se a luz, né, se o serviço está ruim ou alguma coisa, eu tenho onde reclamar. Eu tenho a Anatel, a telecomunicação é a mesma coisa. Toda vez que eu me sinto lesada por uma empresa de telecomunicação, eu reclamo na Anatel. Banco, eu reclamo do Banco Central, sabe? E aí, se eu percebo que tem se eu me sentir lesado, se eu acho que aquilo que está veiculado pela imprensa não me representa, ou, sei lá, eu não tenho a quem reclamar. Ou se me ofende, a quem que eu vou reclamar? Eu queria citar até um exemplo bem popular com esse argumento da Ana. Se eu tenho uma reclamação em relação ao horário de transmissão do futebol na televisão, com quem que eu vou reclamar?
porque essa questão dos horários, da transmissão de quem transmite, isso é um jogo econômico e político a favor das empresas em prejuízo do telespectador, do torcedor. E onde que ele vai reclamar? Pois é, se você falou que o próprio Ministério Público, que seria o advogado do povo, fica nessa questão muito aquém do que deveria, né, agir, o Fórum Nacional, por exemplo, do qual, né, você faz parte, que está aí tentando juntar assinaturas para fazer um projeto de lei para que exista esse marco, é uma das saídas? Como é que a gente fica numa situação dessa? Porque vai dando uma tristeza, né? O entendimento nosso é que precisa ter uma regulação democrática da comunicação no Brasil. Né? E é uma demanda já de décadas. Né? Nós temos uma proposta que é um anteprojeto de lei, estamos fazendo já há uns 3 anos uma campanha de coleta de assinaturas. Quando tiver um quantitativo significativo de todo o país, nós pretendemos apresentar na Câmara dos Deputados. Assim como foi com a ficha limpa, por exemplo. Mas isso é um anteprojeto de lei, demanda uma discussão maior com a sociedade, né, no legislativo. Agora, o que nós notamos é que esse debate está travado, esse debate não acontece. Um outro parlamentar poderia apresentar um projeto também, qualquer um deles, nós temos mais de 500 no Brasil, mas esse debate ele é travado, ele não acontece. E aí, voltando na questão da complementaridade, nós falamos da radiodifusão privada, pública e estatal, né? E o que predomina é o privado, ou seja, o comercial. De público e estatal nós temos muito pouco, de público quase nada. Mas você tem emissoras do chamado campo público. Em Minas Gerais, nós temos a TV Minas, que é vinculada ao Executivo Estadual, nós temos a TV Assembleia, que é do Poder Legislativo, nós temos emissoras universitárias, que são emissoras do campo público. Essas emissoras, por exemplo, poderiam se articular para fomentar mais essa discussão da necessidade da regulação da mídia no Brasil. Né? E até para produzir conteúdos... Sim. E uma coisa que eu estou observando, Natália e Ana, é que essa discussão da democratização da mídia, principalmente agora, na crise política que o Brasil está vivendo, onde a gente percebe claramente a opinião da mídia a favor desse ou daquele argumento, em prejuízo da opinião contrária, está mais que provado que esse debate ele é necessário e ele é importante, não é só para jornalistas, nem para os donos das empresas, é importante para toda a sociedade. A gente está quase chegando no final, Ana, e qual que seria aí seus argumentos para que a população participe disso também? É interessante porque essa pergunta a gente faz o tempo todo, né? Porque todo mundo sabe a importância de defender mais política pública para a saúde. Né, mais política pública para a educação, porque são coisas que são do dia a dia da gente, da nossa sobrevivência. Né? Se o posto de saúde não funciona, a gente passa aperto, né? O transporte é a mesma coisa. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que é muito importante que a gente possa falar. A liberdade de expressão, quando a gente fala de liberdade de expressão, e é muito importante a gente saber que a liberdade de expressão não é só falar o que eu quero. Primeiro, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar e ser ouvido. Então tem que ter repercussão. E outra coisa, eu vou falar o quê? Eu tenho que ter o direito de receber várias opiniões sobre o mesmo assunto para que eu possa formar a minha. Se eu recebo informação de uma única fonte de informação, eu vou formar minha opinião com uma única fonte e essa opinião que eu vou formar pode não ser minha. Se eu recebo opinião de várias fontes de informação, você tem várias outras fontes além de uma única fonte, eu posso ponderar uma coisa, ponderar outra, então a gente vai ter mais confiança naquilo que a gente vai falar. Isso é liberdade de expressão, né? Que pode... O direito de expressar a minha opinião e de saber a opinião dos outros. Isso. Não só do outro, é dos outros, no plural mesmo. Vários, que a sociedade é plural, é diversa, é complexa. Por isso precisa de veículos democráticos. E não pode ter um único veículo, né? Como hoje tem a Globo que monopoliza, por exemplo, transmissão de jogos, né? Você quer saber? O futebol é uma coisa tão importante para a gente. E agora teve um novo capítulo dessa história do futebol, né? Que a seleção agora, os próximos jogos vão ser transmitidos pela EBC. Sim. Inclusive aqui em Minas Gerais, a TV Minas, né, fazendo a transmissão já a partir dos próximos dias. Olha como isso é importante, tá vendo? Se você ter mais acesso, se você conseguir, aos poucos, a gente vai conseguindo ver como é que isso afeta a vida da gente. Eu acho que os governos estaduais também podem fomentar isso, sabe? Em nível de governo estadual, por exemplo, é necessário criar sistema público de comunicação,
ou seja, de uma organização, inclusive de recursos para fomentar essa mídia pública. Não estou me referindo só às emissoras ligadas ao Estado, rádio e TV, me referindo a criar uma estrutura onde as pequenas empresas de comunicação, onde as rádios comunitárias, TVs educativas possam se articular para produzir e garantir uma diversificação de conteúdo. E essa produção é uma produção cara, por isso precisa desses investimentos, né? Tá vendo essa outra coisa, assim, a gente está muito preocupado com a destinação de verbas para a saúde. Perfeito, temos que fazer isso mesmo, fiscalizar a destinação de verbas para a saúde. A gente pergunta o tempo todo. A gente pergunta o tempo todo também sobre distribuição de verba para a educação. A gente não pergunta sobre distribuição de verba de publicidade oficial. É muito dinheiro. Assim, e por que essa discussão não é pública? Né? Assim, não é para fiscalizar, ser um carrasco da imprensa, mas é para você decidir, é para você discutir com transparência todos os recursos que estão circulando nesse meio, né? Tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação aqui no Sala de Imprensa. Pena que o nosso tempo acabou. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.